Olá, pessoas. Eu sou Manuela Pacanhela. Estamos aqui nesse clima intimista. E com certeza eu não tô gravando no escuro só pra esconder minhas bagunças. Nunca faria isso. Pra falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme e do livro da Empregada, que é da Frida McFadden. E se você não vê o filme ou se você não leu o livro, não recomendo ver esse vídeo aqui, porque eu vou dar spoiler, eu vou ter que dar spoiler, porque eu vou fazer realmente uma comparação. Então, e eu vou comparar algumas cenas das coisas, então não recomendo que você veja esse vídeo, mas caso você não saiba nada de nada, eu vou fazer uma resumidinha aqui por cima do que é a história, pra você ver se você se interessa pra assistir. É difícil fazer um resumo, porque esse é um dos meus pontos. Inclusive, eu fui no cinema com a minha mãe, com a minha irmã. A minha irmã leu o livro também. E a minha mãe não sabia de nada da história. Então, a gente falou pra ela qual que era o gênero do filme, que daqui a pouquinho eu falo sobre. Só que o filme entra pra esses gêneros muito depois, muito pro final. Então, assim, se você não sabe qual que é o gênero, você realmente não sabe nada, não procure. Tivemos uma breve interrupção aqui. Mas enfim, se você... Deixa eu ver se eu consigo arrumar um pouquinho a luz aqui. Eu fico meio laranja, né? Bom que daí vocês não vê o quão quase transparente eu sou. Enfim. Se você não sabe nada, não procure, porque o filme engata muito mais pro final. Só que o resto do filme é muito legal também. Só que e o livro também, só que ele não tem essa vibe, você só fica meio que mulher maluca. Mas fazendo aqui uma breve resumida do que é o filme, sem dar nenhum spoiler de nada. Tem a nossa querida personagem principal, que eu não lembro porque eu sou muito ruim com o nome. Não lembro mesmo. Eu lembro o nome dos outros personagens, mas eu não lembro o nome da protagonista. Que saco. Mas então, a nossa protagonista é uma menina muito pobre, muito ferrada na vida. Ela já foi presa. E ela tá com muita dificuldade pra conseguir se reinserir na sociedade. Então ela tá procurando trabalhos que sejam, assim, que não precisem de experiência, que não liguem pro histórico dela de prisão. E aí, ela vai e manda currículo, vai fazer entrevista pra ser empregada doméstica da casa da Nina Winchester. E daí, eu fiquei pensando se o Winchester é por causa do The Vampire Diaries. Não lembro, não vi, mas eu sei que tem um Winchester, porque tem uma amiga minha que gosta. Mas enfim, ela entrega lá, vai fazer a entrevista. E ela é aceita na entrevista. Não sei se isso é spoiler também. Mas também tem no trailer, né? Então não é tão assim. Mas aí ela vai lá e começa a trabalhar. E essa Nina Winchester é maluca. A filha dessa menina é maluca. E a única pessoa sã nessa casa é o marido dela. E começam a acontecer coisas muito esquisitas na casa e com ela. E a casa é muito esquisita, ela fica num quartinho muito esquisito. Mas, enfim, é isso. Se você quiser saber mais coisa, continue no vídeo, mas saiba que vai ter spoiler do que acontece e cenas específicas que aconteceram, ok? Então estejam preparados, se vocês forem continuar aqui. Enfim, então fui lá, vou assistir no final de dezembro, pré-estreia, eu acho que era. Coloquei meu lookzinho branco, por isso eu estou gravando esse vídeo de branco também. Mas coloquei minha blusa da Hannah Montana. Eu não lembro se eu ainda tenho esse vídeo, que faz tempo, era pra eu ter gravado isso há muito tempo atrás. Eu coloquei minha blusinha da Hannah Montana. Fui pro cinema, com a minha mãe e com a minha irmã, como eu já disse. Todo mundo de branco também, no cinema. Todo mundo no cinema tava de vestido de branco. Calma. E vamos lá assistir o filme. Começa que o filme tem
a menina que faz a... Esqueci o nome dela, gente, mas não tá... Nossa, me deu um branco, pior que eu sei o nome dela, só não lembro. Mas é a Sydney Sweeney. Porque toda vez que eu tô falando com a minha irmã, eu tô falando só Sydney Sweeney. Eu não tô falando dela pelo nome, então eu não lembro. Mas aí, ok. Não gosto de Sydney Sweeney, mas queria ver o filme, porque o livro foi legal. Eu dei minha opinião em outros vídeos também. Então, se você quiser saber minha opinião melhor sobre o livro, tem nos outros vídeos. Mas é um livro legalzinho. Então, é um livro de suspense, legalzinho. Não é nada revolucionário, mas é legal. Aí, beleza. O começo do filme é muito fiel. Geralmente eu sou mais chata com fidelidade nos livros. Só que nesse caso, eu entendo o filme não ser tão fiel. E ele não é tanto assim, ok? Ele é muito fiel, mas não tanto. Ele teve realmente algumas adaptações. E eu acho isso legal, porque foram adaptações legais. Que são adaptações de coisas que faz sentido adaptar. Eu tenho algumas reclamações, mas mais pra frente eu trago as reclamações. No começo do filme é tudo muito fiel mesmo. Do começo até o meio, assim, as coisas são muito parecidas. Tem algumas são mais detalhezinhos, assim, tipo, colocaram umas cenas a mais que não tem, mas que dão uma graça a mais no filme, sabe? Tem, tipo, umas cenas pra intensificar mais, que ela não tem dinheiro, realmente, que ela tá morando no carro, uns negócios assim. E, ai, uma coisa que eu achei tosco, o jeito que a Sydney Sweeney se veste pra entrevista, que no livro fala que ela se veste lá, tipo, de um jeito pra parecer que ela não é tão bonita quanto ela é. Só que, assim, nada, né? E é um óculos que você vê muito que é um óculos que não é um óculos de verdade, que ela tá usando no filme. Tá vermelha as linhas aqui, eu não sei se é porque eu tô falando alto e muito perto. Mas, enfim. Isso me irritou, mas enfim, não gostei da casa também, imaginei uma casa mais clássica, já que falam que os Winchester são pessoas que têm dinheiro há muito tempo, então eu penso numa mansão mais clássica e não num negócio mais moderno. Mas eu tava conversando com alguém que leu o livro e falou que no livro fala que é uma casa mais moderna, mas eu já não lembrava desses detalhes assim, mas eu imaginei uma casa mais clássica. E, gente, falando da casa, o quartinho da empregada, porque... Gente, lendo o livro, eu imaginei um cativeiro. Eu nem comentei um fato sobre ter um Félix aqui do meu... Eu tô levando como se fosse algo normal, mas eu tenho o Félix de papelão no meu quarto. Eu pensei que fosse um cativeiro, assim, um negócio. Mas no filme... Nossa, eu tava falando que é um hostel. Um hostel é ótimo. Um hostel no Rio de Janeiro. Se aquilo lá fosse uma tenda... Dá pra ser facilmente um chalé. Uma tendinha assim, perto da praia, que você fica no rio. Facilmente. Vou pôr foto. Aqui, talvez. Talvez não coloque. Mas daí, enfim, me irritou o quarto ser muito... um quarto que eu moraria fácil, ficaria feliz de morar naquele quarto. Mas... Enfim, né, no livro descreve como se fosse o cativeiro, que ela fica completamente desconfiada de ir pra lá. Mas ok, é um quarto aceitável, um quarto normal. Vocês viram a foto aí. Mas daí, com o passar do filme, é tranquilo. Me irritou a criança, porque ela não é tão uma psicopatinha que nem ela é no livro. Porque você lê o livro, e isso é uma das coisas que eu entendi o porquê que eles fizeram isso, porque fica meio mal explicado no livro. Como que a Nina inventou pra Cecília, que é a criança, pra fazer parte do plano dela, sem contar o que acontecia, sabe? Então como que ou a criança é uma babaca mesmo, com todo mundo, ou a criança sabe. Só que no livro a gente, né? E daí no filme eles fizeram a criança não ser tão babaca, ela só é meio introspectiva, sabe? Então não é tão assim. E eu fiquei um pouquinho brava com isso, que eu queria uma criança insuportável, enchendo o saco da Sydney Sweeney. E me irritou também as cenas só da Sydney Sweeney. Agora, nossa, é muito spoiler, realmente. Mas um pouquinho mais pra frente, mais pro meio do filme, começa o negócio de ser um romance.
da menina da Sydney Sweeney, que eu não lembro o nome, com o cara que eu também não lembro o nome, mas é o senhor Winchester. Não lembro o nome dele também. Gente, eu sou péssima gravando vídeo disso. Eu devia anotar as coisas. Eu devia fazer roteiro. Mas enfim, com o senhor Winchester. Aí, ok. Gente, vira uma putaria o filme. Sério, eu não sei nem se eu posso pronunciar essas palavras das coisas que acontecem nesse vídeo. Porque, nossa, os peitos da Sydney Sweeney pra lá e pra cá. Bota a Sydney Sweeney de 4. Mostra a bunda dela com ela de 4. Fiquei, gente, não tem nada aí. No livro, tipo, não é uma cena muito não explícita também. Não é muito censurado. Mas é muito mais, tipo, estamos nos beijando, fizemos coisas. É meio que isso. Não é uma descrição gráfica da forma que é uma cena gráfica, assim. Que tem um negócio, tem um flerte a mais, tem um negócio assim. No filme, a Sydney Sweeney vai lá, sai do quarto dela do hotel, bate na porta. Oi! Oi, senhor Winchester. Ele beija ela e ela tira minha roupa. E no momento que deu o primeiro selinho, tira minha roupa. É isso. Eu achei de uma explicidade, assim, que não precisava, sabe? E eu não sei qual que é a restrição de idade desse filme, mas eu espero que seja alta. Porque, assim, eu falei que é um pornozão, mas eu falei meio de piada, que não é literalmente. Mas, gente, se a gente mudasse um pouquinho o ângulo da câmera, realmente seria. Porque realmente mostra muita coisa. Então, não vá com crianças. Não vá com crianças também, porque mais pra frente tem outras coisas que não é pra criança ver. Mas, assim, não é tão explícito no livro quanto foi no filme. E a cena também que tá Sydney Sweeney lá no quarto de TV, na sala de TV. E no livro é completamente compreensível. Que fala que ela tá com um shorts curtinho. Não lembro se ela tá com shorts. Acho que é um shorts curto só. Acho que ela não tá de calcinha. É um shorts curto e uma camiseta larga. Porque é a roupa dela de dormir. Aí ela desce, não tem ninguém. Ela fica lá sozinha na sala vendo TV. E o cara lá aparece. E ok, ela está com uma camiseta larga e o ponto dessa cena, no livro, ela tá sem sutiã. Então tá marcando o peito dela, e daí ele vai ver o peito dela marcando. E daí a Nina fica puta, porque ele vê o peito dela marcando. Só que nossa, gente, no filme, ela tá com um sutiã que fica uns peitão, assim. Nossa, ela consegue apoiar o queixo no peito. Gente, quem dorme assim? Sabe? Nossa, eu vou ficar aqui. Agora é meu momento de ficar confortável pra dormir aqui na casa, no meu quarto, na casa dos meus chefes. Vamos botar um sutiã que coloque meu peito lá em cima, um micro shorts e uma regatinha pra ficar andando pela casa. Quando eu sei que a mulher dele me odeia. Então, umas coisas meio assim, sabe? Mas são umas mudanças pequenas no todo. E fazem sentido quando você vê o filme. Isso é uma coisa que geralmente me incomoda em adaptação, quando eles mudam coisas e fica meio sem sentido no filme ou na série. E daí chegamos no ápice do filme, né? Que é meio que pra ser o plot. Que é o maior spoiler de todos, né? Que é que ele é um babaca e é quando inverte o ponto de vista pro ponto de vista da Nina. Isso é uma coisa que eu tava muito curiosa pra ver como que eles iam fazer. E eu achei que eles fizeram de uma forma muito boa. Então, eu consegui. Eu achei que deu pra gente mudar o nosso ponto de vista sem ficar muito, assim, sem dar um corte brusco no que tava acontecendo. Então, eu achei que foi legal. Uma coisa que me irritou também, que é nessa parte, o Enzo é muito importante. E o Enzo assim, não faz nada, né? Tipo, minha mãe que tava com a gente não conseguiu nem entender direito a história da irmã do Enzo. Enfim. E ele não fala italiano. Me irrita a escolha de ator pro Enzo.
que o Enzo é pra ser o cara lá que ajuda o plano da Nina pra se vingar do marido. E ele ajuda, mas não tanto quanto é no livro. E o ator é o ator lá do 365 Dias, que aparentemente é o único homem italiano. Tivemos uma segunda interrupção aqui. Tá difícil gravar hoje. Eu também não falo pra ninguém que eu vou gravando, né? Daí as pessoas ficam me ligando, me aparecendo aqui. Enfim, o Enzo não fala nada em italiano. E eu entendo que ia ser uma coisa que ia ser ruim pra dublar depois. Que pra gente botar o cara falando italiano não dá muita diferença. Então ele virar e falar pericolo, pra a menina ir entendendo dublado. E, tipo, o filme vai ser dublado em italiano também, então ia ficar meio ruinzinho, assim, de dublar. Só que dá pra fazer essas adaptações. Eu achei eles meio preguiçosos só mesmo. E se for pra escolher um ator que não parece nada só por ele ser italiano, coloca a porcaria do ator pra falar italiano, sabe? Mas não. Gente, eu tô com todos os barulhos ambientes do mundo. Aqui eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou com todos os barulhos ambientes do mundo. Eu escolhi o pior dia possível pra gravar um vídeo. Enfim, me irritou isso também. Aí chegamos nesse ponto de virada. E o ponto de virada é que o marido mantém as mulheres dele em cárcere no quartinho lá da empregada. E a Nina bolou todo o plano pra, né, conseguir sair disso, tirar a filha dela dessa também. Mas ele nunca fez nada com a menina, até onde a gente sabe. Aí, beleza. Ele vai lá e prende e mostra tudo que fez. Só que no livro, a gente tem uma descrição muito mais gráfica. Não, uma descrição muito mais detalhada. Só que eu entendo que se fazer isso no filme vai ficar muito maçante. A gente fica vendo muitos minutos de todas as vezes que ele fez essas coisas com ela. Então, eu entendo dar uma diminuída, mostrar só um caso, assim, e também não ficar a Nina tanto falando, gente, não consegui andar, não conseguia abrir o olho. Nossa, porque se eu ficasse mais 5 minutos lá, eu morria. Então não tem tanto essa martirização que a Nina fica fazendo dela mesma. Não que ela esteja errada, mas eu tenho opiniões polêmicas que eu acho que ela é meio exagerada, assim, no livro. Mas no filme, completamente compreensível. Eu vou dar essas minhas opiniões polêmicas porque também, né, quem que vai me cancelar, né? E daí, que são minhas opiniões polêmicas, é que eu acho ela muito dramática. Porque, ok, você está numa situação horrível. Tipo, você realmente tá sofrendo. Só que você realmente tá falando que você vai morrer se você ficar um dia sem beber água. Que passar um dia, ela já tá... Meu Deus, eu não consigo mais andar. De tão fraca, de falta de água que eu tô. Porque a falta de comida eu até entendo mais. Mas um dia sem beber água, ela passa a noite. Ela não bebe água de noite. E daí ela fica, eu vou morrer se eu tentar levantar por causa da falta de água. Eu fico, né? Ok, você tá sofrendo, mas calma lá, querida. Vamos, né? Eu sei que eu lembro que provavelmente eu tô errada. Ok? Então, se você é biólogo ou médico, quer me corrigir aqui nos comentários, me corrija, eu não ligo. Então, meio que isso. Aí, a punição também que ele dá pra ela é uma coisa que não tem nada a ver. Que no livro a empregada é punida por deixar os livros bagunçados. E é engraçado, eu tô gravando isso, minha raiz tá enorme. Se você viu o livro, se você leu o livro ou viu o filme, você entende que as minhas raízes estão muito grandes. Então, não é uma boa. Eu tá parecendo assim, que eu tô manchando a imagem da minha família por estar com a raiz grande.
Enfim. E daí... eu espero muito que vocês não estejam ouvindo os barulhos ambientes aqui. E a punição que tem no livro é muito mais chatinha, sabe? Que ela deixa os livros espalhados pela casa em que ela tava lendo. Ele vai lá e pune ela pra ficar com os livros em cima da barriga. Só que a gente fica vendo ela por horas e horas e horas e horas com os livros em cima da barriga. É chato, sabe? Então eu gostei que eles adaptaram. E daí não é o sofrimento dela ficar lá deitada com os livros na barriga. Ela tem que cortar o braço dela, que é porque ela quebrou um dos pratos da mãe dela, da mãe dele, que eram especiais, uns negócios assim. Então ela tem que se punir se cortando na barriga mesmo. Ela tem que cortar, fazer 20 cortes na barriga com o caco do prato que ela quebrou. E isso é muito mais gráfico, então fica muito mais legal de assistir do que ela ficar parada por 12 horas. E muda também quando ela consegue sair e prende ele. Que aí ela tortura ele com um prato e ele tem que arrancar um dente. E daí tem esse negócio do dente também, que eu não lembro. Nossa, eu tô com uma memória muito ruim. Eu devia muito ter feito roteiro antes de gravar isso daqui. Mas enfim, ela faz ele arrancar o próprio dente. Tem isso no livro também, mas no livro ele fica com... Eu acho que ele... Não, eu acho que o dente dele apodrece. Não lembro se ele que arranca. Eu lembro que acontece alguma coisa que ele arranca o dente, mas eu acho que não é ele pegar um alicate e arrancar o próprio dente. Eu acho que não é, não lembro exatamente do livro, que é... E também não é só falta de memória, que as coisas vão se misturando na minha mente, do filme e do livro. Mas aí, enfim, é um outro negócio lá que ele tem que fazer, que eu não lembro agora, no filme. Que também não é ele ficar com os livros empilhados, mas eu gosto que tem um take, assim, que mostra os livros. E daí, tipo, dando a entender pra quem leu o livro, tipo, nossa, vai ser agora que vai empilhar os livros. Daí chega na cena e eles mudam. Eu achei isso legal, eu gostei da referência de, tipo, ok, a gente sabe que vocês queriam isso, mas a gente vai fazer outras coisas. E é meio que isso. No fim, tem uma diferença também de que ele consegue sair do quarto e no livro ele morre dentro do quarto. Mas eu gosto que traz uma cena de ação, realmente, pro filme. Então eles lutam, ele cai da escada, então eles ficam se esfaqueando toda hora. E isso eu achei legal. E a última mudança que eu me lembre é que o policial que tem no final, que é pai da menina, que é a ex-mulher dele, não é o policial, é a policial e é irmã da menina, que é a ex-mulher dele. E daí ela coberta as coisas. Então eu gostei que colocaram uma mulher pra fazer esse papel. Enfim, é isso. Eu achei um filme divertido. Eu acho que o filme acaba sendo mais legal do que o livro. Eu acho que é um entretenimento melhor, assim, pra ver. Que acaba sendo que é a mesma coisa, só que eu acho que... Eu gostei, eu acho que os dois têm meio que a mesma nota. Eu não lembro se eu dei nota no Letterboxd pro filme, mas os dois são meio que a mesma nota, só que eles são coisas diferentes. Mas eu gostei muito dos dois. Não muito também, né? E falaram muito da atuação da Sydney Sweeney. Eu odeio muito ela, sim, como qualquer pessoa com neurônios, né? Eu odeio muito ela. Mas, ela não foi a melhor atuação do mundo, mas também não foi a pior. Eu entendo as pessoas não gostarem do filme, não gostarem da atuação dela por birra, mas eu também acho que podia ser pior. Assim, a outra menina, que esqueci o nome dela também, atua muito melhor que a Sydney Sweeney. Mas, né, assim, a Sydney Sweeney também não é a pior atuação do planeta Terra, sabe? Então, ela já fez bastante coisa, assim, então acho que as pessoas já têm meio que noção de como que é a atuação dela. Mas é isso. Gostei. Acho que falei tudo que eu tinha pra falar sobre. E
E é isso. No fim eu gostei, eu recomendo assistirem. Eu recomendo assistirem pirata pra não dar dinheiro pra Sydney Sweeney. E beijos. Vocês querem mais vídeos meus falando de filmes? Saiu o filme, eu vou postar o vídeo muito depois que eu fiz um planejamento. Eu vou começar a postar mais vídeos, eu vou tentar ser mais pontual nesses assuntos. Mas eu quero gravar um vídeo do People We Meet at Vacation, On Vacation. Não lembro, de Férias com Você, em português. Não sei se o nome do filme tá de férias com vocês ou se tá pessoas que nós conhecemos de férias, algum negócio assim. É isso, se vocês quiserem que eu fale mais de filme, eu gosto de falar de filme também. Queria fazer sobre os filmes do Oscar e dar uma opinião mais, não crítica, porque eu não sou crítica, mas falar mais de um outro jeito, sabe? Porque eu gosto bastante, eu tive uma fase bem cinéfila, então eu entendo um pouquinho de algumas coisas. E só falando disso, do A Empregada, é um filme blockbuster, então a direção não é uma coisa incrível, a direção de imagem, a fotografia não são coisas muito surpreendentes. E de maquiagem, figurino, essas coisas tá normal, porque são coisas que se passam na nossa época, então os looks são looks que qualquer pessoa usaria, assim, então tipo, uma calça jeans e uma camisetinha. Não sei se os figurinos das pessoas que é pra ser as ricas do filme são mais caros ou são de marca, que eu não entendo esse nível. Mas enfim, dessa parte tá normal de um filme blockbuster, não tem nada muito artístico ou poético. É isso, eu acho que agora eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se cuidem, me sigam nas redes sociais, no Instagram, eu deixo tudo aqui embaixo, na real. Se inscreva, não esqueça de se inscrever e dar like, porque eu tô vendo que ultimamente, os últimos vídeos que eu tô postando, tem até que uma quantidade boa de visualizações, mas muito pouco like, gente. Vocês têm que dar like quando vocês verem o vídeo, tá? Então vamos tá dando like. Beijos. Até o próximo vídeo. Bebam água, não bebam muito café. Se cuidem.